Curiosidades aleatórias sobre pandemias históricas. A última vai te deixar de queixo caído de tão chocante. 1. A peste negra pode ter causado mutações genéticas que afetam até hoje. A peste negra, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no século XIV, deixou um impacto genético duradouro. Estudos recentes mostram que os sobreviventes passaram mutações genéticas a seus descendentes, tornando-os mais resistentes a algumas doenças, mas, ironicamente, mais suscetíveis a outras, como doenças autoimunes. 2. A gripe espanhola causou mudanças na arquitetura. Após a pandemia de gripe espanhola de 1918, muitos edifícios passaram a ser projetados com grandes janelas, ventilação cruzada e quintais espaçosos, influenciando até a cultura de casas modernas. Isso visava melhorar a circulação de ar e reduzir o risco de propagação de doenças em espaços fechados. 3. Uma pandemia pode ter exterminado civilizações inteiras. As pandemias que chegaram às Américas junto com os colonizadores europeus, como varíola e sarampo, dizimaram até 90% da população indígena. Isso resultou no colapso de civilizações inteiras, como o Império Inca, antes mesmo de enfrentarem diretamente os invasores, mudando o curso da história de forma irreversível. Curiosidades aleatórias sobre mitologias. A última vai te deixar de queixo caído de tão chocante. 1. Na mitologia nórdica, o mundo será recriado após o Ragnarok. Embora o Ragnarok seja o fim do mundo, ele não é o fim definitivo. Após a destruição, uma nova terra emerge, e 2 humanos, Lif e Lif-Razir, sobrevivem para repovoar o mundo, simbolizando o renascimento e esperança. 2. Os maias acreditavam que o cosmos era sustentado por árvores gigantes. Na mitologia maia, o mundo era mantido por 4 árvores gigantes chamadas ceibas, localizadas nos 4 pontos cardeais. A mais importante, a ceiba sagrada, conectava os mundos superior, terreno e inferior. 3. O deus egípcio Seth foi cancelado pelos próprios egípcios. Seth, originalmente venerado como protetor, acabou sendo demonizado ao longo do tempo. Ele foi associado ao caos e à traição, especialmente após assassinar Osíris. Curiosamente, algumas dinastias posteriores usaram sua figura para legitimar ações tirânicas e justificar abusos de poder, deixando um legado controverso. Curiosidades aleatórias sobre fenômenos raros. A última vai te deixar com medo de tão chocante. 1. Relâmpagos vulcânicos, tempestades elétricas no meio de erupções. Quando um vulcão entra em erupção, ele pode gerar relâmpagos impressionantes dentro da nuvem de cinzas. Isso acontece porque as partículas de cinza vulcânica colidem, criando cargas estáticas que levam a descargas elétricas. Um dos mais famosos ocorreu durante a erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010. 2. A chuva de peixes em Honduras. Em uma pequena cidade chamada Ioro, em Honduras, ocorre um fenômeno conhecido como luvia de peces, chuva de peixes. Durante tempestades pesadas, peixes aparecem misteriosamente nas ruas. Cientistas acreditam que eles sejam carregados por ventos fortes, ou que venham de rios subterrâneos trazidos à superfície. 3. O som misterioso da Terra. Em várias partes do mundo, pessoas relatam ouvir um zumbido baixo e persistente, chamado de D. Embora detectado por poucos, é real e pode ser captado por equipamentos. Cientistas acreditam que o som esteja ligado à atividade sísmica, ou até à movimentação das placas tectônicas, mas a origem exata ainda é um mistério, assustando e intrigando comunidades globais. Curiosidades aleatórias sobre grandes desastres naturais. A última vai te deixar surpreendido de tão chocante. 1. O vulcão que escureceu o planeta por meses. A erupção do Monte Tambora, na Indonésia, em 1815, foi tão violenta que lançou uma quantidade gigantesca de cinzas na atmosfera, causando o ano sem verão em 1816. Isso resultou em fome global, tempestades de neve fora de época e temperaturas anormalmente baixas em várias partes do mundo. 2. Um terremoto mudou o curso do rio Mississippi.
Em 1811, o terremoto de New Madrid, nos Estados Unidos, foi tão intenso que fez o rio Mississippi fluir para trás por várias horas. Ele também criou novos lagos e rachaduras gigantescas no solo, alterando permanentemente a geografia local. 3. A tempestade que desencadeou a Revolução Francesa. Uma série de desastres naturais, incluindo uma catastrófica tempestade de granizo em 1788, devastou as colheitas na França. Isso agravou a crise de fome e instabilidade econômica que enfureceu a população, sendo um dos estopins para o início da Revolução Francesa, em 1789. Curiosidades aleatórias sobre o cérebro humano. A última vai te deixar espantado de tão chocante. 1. O cérebro pode se editar após traumas graves. Após lesões cerebrais, o cérebro humano pode reorganizar suas conexões para compensar funções perdidas. Esse fenômeno, chamado neuroplasticidade, é tão poderoso que algumas pessoas conseguem recuperar habilidades que pareciam permanentemente danificadas. 2. O cérebro não sente dor, mas pode criá-la. Apesar de ser o órgão responsável por processar a dor, o cérebro não tem receptores de dor próprios. Cirurgias cerebrais podem ser realizadas enquanto o paciente está acordado, porém, ele pode inventar dores em membros que nem existem mais, como acontece com a síndrome do membro fantasma. 3. O cérebro pode comer a si mesmo em situações extremas. Quando privado de energia por longos períodos, como em casos de fome severa, o cérebro pode começar a consumir suas próprias células para sobreviver. Esse processo, chamado autofagia, é uma estratégia desesperada do corpo, mas pode causar danos irreparáveis ao sistema nervoso.